Boa noite. Eu estou aqui para brevemente fazer o retorno das duas últimas atividades postadas no nosso Moodle de PTE 2. A primeira atividade era um fórum. Nesse fórum, eu pedia exemplos de interferências parciais de um poder na esfera de ação de outro poder. Estou bastante satisfeito com o retorno, pois os exemplos dos alunos, na sua grande maioria, foram adequados e corretos. Há muitos exemplos. Vou falar de um deles. De qual eu vou falar? Da iniciativa privativa do presidente da República em projetos de lei sobre determinada matéria. Iniciativa é o ato que desencadeia o processo legislativo. E a iniciativa, em certos casos, é privativa do presidente da República. Ou seja, só o presidente da República, só ele, pode propor projetos de lei sobre certas matérias. Quais são essas matérias? Para saber isso, há que se pesquisar na Constituição Federal. Não há outro modo. Assim, a lei que trata do aumento ou da diminuição dos efetivos das Forças Armadas, ou lei que trata do aumento da remuneração de servidores públicos federais. Tudo isso é de iniciativa privativa do presidente da República. Vejam que poder consistente e que interferência parcial importante nós temos em mãos do presidente da República. Certa matéria só será lei se o presidente da República assim o quiser. É uma interferência parcial prevista na Constituição Federal. Agora, disso tudo, nós descobriremos, decorre uma regra, e uma regra importantíssima. Só serão aceitáveis, só serão legítimas do ponto de vista do direito aquelas interferências previstas expressamente na Constituição Federal. Repito, pois é importantíssimo. Só é aceitável, só é legítima a interferência prevista na Constituição Federal. Não esqueça essa regra. Nós mais adiante voltaremos a ela. Agora nós vamos falar da segunda atividade com a qual nós desenvolvemos os conteúdos e fixamos os conteúdos ministrados nas aulas gravadas. A segunda atividade era o diário. Eu pedia que você arriscasse uma resposta. No direito, o direito não é matemática, no direito vale o argumento. E o que eu posso dizer é que todas as respostas, a seu modo, estavam corretas. O que vale no direito é o argumento. Mas vamos pensar na linha mais comum de raciocínio. O Supremo Tribunal Federal reverteu uma decisão de uma comissão parlamentar de inquérito. A CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, é um órgão do Poder Legislativo. Como disse o próprio Supremo numa outra decisão, a CPI é a longa manos do Poder Legislativo. Ora, a CPI tinha determinado a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico de uma juíza federal, a pretexto de que a juíza houvesse concedido liminares, muitas liminares,
em favor de uma determinada empresa e contra a Caixa Econômica Federal. Toda essa história, nos seus detalhes, você pode conhecer lá na página do Supremo, pesquisando o mandado de segurança, MS, a sigla, 25510. MS 25510. Então, eu repito, a CPI determina a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico da juíza. A juíza queixa-se ao Supremo Tribunal Federal, impetrando um mandado de segurança, ou seja, entrando com um mandado de segurança, e a juíza tem uma vitória tranquila. O que o STF afirmou? O STF afirmou substancialmente que a prestação jurisdicional é intangível, intocável, que só o próprio Poder Judiciário pode corrigir a prestação jurisdicional, e não uma CPI, que é longa-manos do Legislativo. Então aqui ergue-se um princípio, o princípio da intangibilidade da prestação jurisdicional. A prestação jurisdicional é inatacável por outros poderes. Essa decisão é excepcional, mas ela tem consequências. Na linha de raciocínio mais comum, o que é que nós podemos dizer? Nós podemos dizer que o Supremo adota a linha interpretativa da exclusividade. Vejam só o Supremo aqui adotando a exclusividade. Cada poder tem exclusividade na sua esfera de ação. O Supremo abraça a linha ultra-ortodoxa, que nem mesmo Montesquieu parecia aceitar. Então o judiciário se torna, de alguma forma, blindado. É o critério da exclusividade, me parece. Houve quem percebesse, no entanto, vejam só como o direito tem as suas sutilezas, houve quem percebesse que, no entanto, o Supremo, que é poder judiciário, interferira com essa decisão e também com outras tantas, o Supremo interferira no Legislativo. Não há um paradoxo aqui? O Supremo diz: a prestação jurisdicional é intangível, nós estamos blindados, mas nós, judiciário, podemos sim corrigir os excessos de uma CPI, que é legislativo. Vejam que são dois pesos e duas medidas. Se está correto ou não, não me cabe fazer esse juízo. É uma via de mão única, na verdade. Ou seja, se você me entendeu, o Supremo disse: a prestação jurisdicional é intangível, mas nós, judiciário, podemos corrigir os excessos do Legislativo, por exemplo, corrigindo os excessos de uma CPI. Interessante. O que eu devo lembrar a vocês é que o uso da corrente da exclusividade é excepcional e é relativamente raro. Na maioria das vezes valerá o critério do predomínio e não o da exclusividade. Eu repito, o mais comum é nós encontrarmos o critério do predomínio e não o critério da exclusividade. Justamente o critério do predomínio é que permite as interferências parciais e, assim fazendo, possibilita verdadeiramente que um poder controle o outro, que um poder tranque o outro. O critério do predomínio ele é mais adequado, se nós pensarmos na concepção de Montesquieu,
exatamente porque ele permite o controle recíproco entre os poderes. E com isso, permite a salvaguarda, a proteção das liberdades individuais, que era o grande objetivo do liberal, do pensador liberal, que é o nosso amigo Montesquieu. Vejam lá então, a regra é a interferência parcial. Agora eu devo contar uma pequena, grande história. Quando elaboraram a Constituição dos Estados Unidos da América, na Convenção da Filadélfia, o ano era 1787, a Constituição dos Estados Unidos da América passou a ser uma polêmica. A Convenção da Filadélfia não tinha os poderes para tanto. A Convenção da Filadélfia não era, formalmente ao menos, Assembleia Constituinte com a capacidade, com o poder de elaborar uma Constituição. Foi necessário que cada um dos estados norte-americanos ratificasse a Constituição que se elaborara na Convenção da Filadélfia. Observe que essa história é muito bem descrita pelo professor Dalmo de Abreu Dallari em um livro que eu sempre recomendo, Elementos de Teoria Geral do Estado, publicado pela editora Saraiva. É um professor da USP, Dalmo de Abreu Dallari, e o livro é Elementos de Teoria Geral do Estado. Bem, voltemos à Constituição americana, então, que no seu início é polêmica. Os que escreveram a Constituição americana, os que fizeram as instituições americanas desde o início, são conhecidos como os pais fundadores. Uma expressão inglesa que os designa é framers, ou seja, aqueles que fizeram as molduras. Os pais fundadores tiveram um grande esforço em defender a Constituição norte-americana aprovada na Filadélfia. Os pais fundadores tiveram que batalhar nos jornais pela ratificação, pela aceitação da Constituição norte-americana, primeira e única até hoje dos Estados Unidos da América. Havia várias críticas à nova Constituição. Uma das críticas que havia era: a Constituição dos Estados Unidos da América, ela viola o princípio da separação dos poderes. E por quê? Diziam os críticos. Porque ela dá poder de veto ao presidente da República. E esse poder de veto viola a separação dos poderes. Os pais fundadores, especificamente 3 deles, 3 grandes homens, escreveram artigos em jornais rebatendo as críticas. Quem são esses 3 grandes homens? Hamilton, Jay e Madison. Hamilton, Jay e Madison. Os pais fundadores rebatiam as críticas e eles escreviam artigos de jornal defendendo a ratificação, sempre assinando com o mesmo e único pseudônimo. Qual é esse mesmo e único pseudônimo? Publius. E depois reuniram todos esses artigos de jornal assinados pelo Publius, fizeram um livro com esses artigos de jornal, e esse livro se tornou um grande clássico, talvez o primeiro grande clássico da Constituição americana, do direito constitucional norte-americano. Esse grande clássico se chama O Federalista. E como os norte-americanos gostam de denominar, Federalist Papers. O Federalista, então, de Jay, Hamilton e Madison, ele defende a ratificação, rebate as críticas.
Uma das críticas, como eu contei, era de que o poder de veto do presidente da República violava a separação dos poderes. O federalista, os pais fundadores, dirão que não. Eles eram cultos, eruditos, eles eram bem instruídos e dirão que a separação de poderes não veda, não proíbe que um poder interfira na ação de outro poder. O que a separação de poderes proíbe, o que a separação de poderes veda, é que um poder tome o lugar de outro poder completamente. Então vejam só, os pais fundadores disseram: o poder de veto é aceitável, porque ele é uma interferência parcial. Isso não está proibido. O que estaria proibido seria um poder tomar completamente o lugar de outro poder. Vejam que interessante ideia aparece aqui. Há um critério, o que se pode e o que não se pode. O que se pode é realizar interferências parciais. A separação de poderes garante essas interferências. O que não se pode é um poder tomar o lugar de outro poder. Essas interferências parciais, em geral, receberão nos Estados Unidos da América a etiqueta, a denominação de freios e contrapesos, checks and balances, freios e contrapesos. Ora, os freios e contrapesos, as interferências parciais, são aceitáveis para garantir as liberdades dos indivíduos. Os pais fundadores norte-americanos estão sempre muito preocupados com a garantia das liberdades individuais. Afinal, os Estados Unidos da América foram fundados por migrantes que eram perseguidos do ponto de vista religioso na Inglaterra e eram depois explorados economicamente pelo trono inglês. O americano médio até hoje tem desconfiança em relação a governo e a Estado. Então, os pais fundadores sempre fizeram questão de garantir, de proteger as liberdades individuais. O papel dos freios e contrapesos é esse: liberdade individual. Eu não poderia deixar de mencionar os pais fundadores, e esses três que escreveram o Federalista, Hamilton, Madison e Jay. Eu não poderia falar disso sem contar uma pequena história que parece de filme, que parece de romance, mas não é. Eram três homens brilhantes. Jay teve o destino de ser juiz da Suprema Corte, virou até presidente da Suprema Corte norte-americana, Chief Justice. Madison se tornaria presidente. Infelizmente, o mais brilhante, provavelmente dos três, Hamilton, teve um destino trágico. Hamilton morreu jovem em um duelo. Ele trocou insultos com um outro protagonista da independência norte-americana. Os dois duelaram e, como não havia Hollywood naquela época, o mocinho, morreu. Hamilton morreu jovem em um duelo. A história da fundação dos Estados Unidos da América é fascinante. Existe um grande pequeno livro que ganhou o Pulitzer, que trata dessas histórias, se chama
Founding Brothers, os irmãos fundadores. Eu recomendo. Que eu saiba, lamentavelmente ainda não está traduzido para a língua portuguesa. Mas vamos ficar com, sinteticamente, essa ideia de Hamilton Jay e Madison no Federalista, esse grande clássico, esse primeiro clássico do direito constitucional norte-americano. Interferências parciais de um poder no outro são aceitáveis. O que não é aceitável é que um poder tome completamente o lugar de outro poder. Nós falamos aqui do fórum, do diário, da juíza que obteve vantagem no mandado de segurança 25.510, vantagem adequada, do meu ponto de vista. Nós falamos, então, que excepcionalmente se aplicou o critério da exclusividade. A regra geral, pensem nisso, é o predomínio. A regra geral são as interferências parciais. Mas eu preciso falar com vocês, e era uma promessa desde o início do semestre, preciso falar ainda de uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal. Anote aí, é a ADI 2911, Ação Direta de Inconstitucionalidade 2911. Obviamente, uma ação direta de inconstitucionalidade tem por finalidade declarar inconstitucional e, portanto, nulo um ato normativo. Por exemplo, uma lei ou algo semelhante a uma lei. Então, toda a ADI ela tem um ato impugnado, um ato reputado inconstitucional. Deve ser sempre um ato normativo. Uma lei ordinária, uma medida provisória e assim por diante. A ADI 2911 ela é interessantíssima e muito proveitosa para o nosso estudo, porque ela traz um critério do Supremo Tribunal Federal, portanto, um critério do nosso guardião, da nossa mais alta corte, a respeito de freios e contrapesos. Preste muita atenção a esse critério. Qual é o caso? O caso é que a Constituição do Estado do Espírito Santo previa em um determinado artigo que o presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo poderia ser convocado pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Então, lá na Constituição Estadual Capixaba, havia essa regra. A Assembleia Legislativa Estadual do Espírito Santo poderá convocar para prestar informações e esclarecimentos o presidente do Tribunal de Justiça, do TJ Capixaba. É possível isso? É constitucional essa regra da Constituição Estadual do Espírito Santo? Pensando esse problema, a primeira ideia que nos vem à mente qual é? Bom, é uma interferência parcial, é convocar o presidente do TJ para prestar informações. Aqui nem mesmo parece existir interferência na prestação jurisdicional propriamente. Então a primeira ideia é pensar, bom, é uma interferência parcial, seria aceitável. Mas, conforme o Supremo Tribunal Federal, não será aceitável.
não será não será constitucional. Será, ao contrário, inconstitucional. A ADI ela tinha como ato impugnado justamente esse artigo da Constituição do Espírito Santo que permitia a convocação do presidente do TJ estadual. Por que isso é inconstitucional? Aí vem a interessante resposta do Supremo, e aí vem o nosso critério, o tão buscado e apontado critério. Só pode haver freio e contrapeso se previsto na Constituição Federal. Repito, se previsto na Constituição Federal. Se não estiver o freio e contrapeso previsto na Constituição Federal, não pode. Um freio e contrapeso previsto numa lei complementar, numa medida provisória, na Constituição Estadual, não pode. Freios e contrapesos só na Constituição Federal. Isso faz a nossa federação ter uma determinada característica? Sim. Isso faz da nossa federação uma federação mais fraca? Sim. Mas esse é o critério do Supremo Tribunal Federal. Se nós observarmos a Constituição Federal, não há nenhuma hipótese de convocação de presidente de tribunal por órgão ou pelo plenário do Legislativo Federal. Se não está na Constituição Federal de 88, não pode estar numa Constituição Estadual. O Supremo, portanto, na ADI 2911, reconheceu a inconstitucionalidade desse artigo particular da Constituição do Espírito Santo. Repito, freio e contrapeso é aceitável. Interferência parcial é aceitável. Mas note a regra ou o critério do STF. Só se estiver previsto na Constituição Federal. Nenhum outro instrumento legislativo pode inovar. Minhas caras alunas, meus caros alunos, esse foi o retorno das atividades Fórum e Diário. Espero que vocês tenham gostado. E nós vamos, a partir de agora, adentrar numa nova seara, como diriam antigamente. Nós vamos tratar de um tema novo, ou ao menos com nova perspectiva. Não percam, vai ser emocionante, sistemas de governo. Então vamos começar mais adiante com os sistemas de governo. Não percam, você vai se maravilhar com os sistemas de governo. E interessante mesmo, esta semana passada houve uma palestra de um grande constitucionalista norte-americano, um dos mais importantes, se não o mais importante, professor Bruce Ackerman, de Yale, e ele sugeriu o parlamentarismo para o Brasil. E ele sugeriu o parlamentarismo com alguns argumentos muito interessantes. Nós temos que resgatar o diálogo, o estudo a respeito dos sistemas de governo. O Brasil ainda não se deu conta completamente de que ele precisa de uma ampla reforma política. Não percam, por conseguinte, as nossas próximas aulas. Muito obrigado e tenham uma boa semana de estudos.